Êxodo 1. São estes os nomes dos filhos de Israel que entraram com Jacó no Egito, cada um entrou com sua família. 2. Ruben, Simeão, Levi e Judá. 3. Issacar, Zebulon e Benjamim. 4. Dan, Naftali, Gad e Aser. 5. Todas as pessoas, pois, que descenderam de Jacó foram 70, José, porém, estava no Egito. 6. Faleceu José, e todos os seus irmãos, e toda aquela geração. 7. Mas os filhos de Israel foram fecundos, e aumentaram muito, e se multiplicaram, e grandemente se fortaleceram, de maneira que a terra se encheu deles. 8. Entre mentes, se levantou novo rei sobre o Egito, que não conhecerá José. 9. Ele disse ao seu povo: eis que o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. 10. Eia, usemos de astúcia para com ele, para que não se multiplique, e seja o caso que, vindo guerra, ele se junte com os nossos inimigos, peleje contra nós e saia da terra. 11. E os egípcios puseram sobre eles feitores de obras, para os afligirem com suas cargas. E os israelitas edificaram a Faraó as cidades celeiros, Pitom e Ramessés. 12. Mas, quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam e tanto mais se espalhavam, de maneira que se inquietavam por causa dos filhos de Israel. 13. Então, os egípcios, com tirania, faziam servir os filhos de Israel. 14. Que lhes fizeram amargar a vida com dura servidão, em barro, e em tijolos, e com todo o trabalho no campo, com todo o serviço em que na tirania o serviam. 15. O rei do Egito ordenou às parteiras hebreias, das quais uma se chamava Sifrá, e outra, Puá, 16, dizendo: quando o servirdes de parteiras hebreias, examinai, se for filho, matai-o, mas, se for filha, que viva. 17. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como lhes ordenara o rei do Egito, antes, deixaram viver os meninos. 18. Então, o rei do Egito chamou as parteiras e lhes disse: por que fizestes isso e deixastes viver os meninos? 19. Responderam as parteiras a Faraó: é que as mulheres hebreias não são como as egípcias, são vigorosas e, antes que lhes chegue a parteira, já deram à luz os seus filhos. 20. E Deus fez bem às parteiras, e o povo aumentou e se tornou muito forte. 21. E, porque as parteiras temeram a Deus, ele lhes constituiu família. 22. Então, ordenou Faraó a todo o seu povo, dizendo: a todos os filhos que nascerem aos hebreus lançareis no Nilo, mas a todas as filhas deixareis viver. Êxodo 2, 1. Foi-se um homem da casa de Levi e casou com uma descendente de Levi. 2. E a mulher concebeu e deu à luz um filho, e, vendo que era formoso, escondeu-o por 3 meses. 3. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de juco, calafetou-o com betume e piche, pondo nele o menino, largou-o no carriçal à beira do rio. 4. A irmã do menino ficou de longe, para observar o que lhe haveria de suceder. 5. Desceu a filha de Faraó para se banhar no rio, e as suas donzelas passeavam pela beira do rio. Vendo ela o cesto no carriçal, enviou a sua criada e o tomou. 6. Abrindo, viu a criança, e eis que o menino chorava. Teve compaixão dele e disse: este é menino dos hebreus. 7. Então, disse sua irmã, a filha de Faraó: queres que eu vá chamar uma das hebreias que sirva de ama e te crie a criança? 8. Respondeu-lhe a filha de Faraó: vai. Saiu, pois, a moça e chamou a mãe do menino. 9. Então, lhe disse a filha de Faraó: leva este menino e cria-me, pagar-te-ei o teu salário. A mulher tomou o menino e o criou. 10. Sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, da qual passou ele a ser filho. Esta lhe chamou Moisés e disse: porque das águas o tirei. 11. Naqueles dias, sendo Moisés já homem, saiu a seus irmãos e viu os seus labores penosos, e viu que certo egípcio espancava um hebreu, um do seu povo. 12. Olhou de um e de outro lado, e, vendo que não havia ali ninguém, matou o egípcio, e o escondeu na areia. 13. Saiu no dia seguinte, e eis que 2 hebreus estavam brigando, e disse ao culpado: por que espancas o teu próximo? 14. O qual respondeu: quem te pôs por príncipe e juiz sobre nós? Pensas matar-me, como mataste o egípcio? Temeu, pois, Moisés e disse: com certeza o descobriram. 15.
informado desse caso, procurou Faraó matar a Moisés, porém Moisés fugiu da presença de Faraó e se deteve na terra de Midian, e assentou-se junto a um poço. 16. O sacerdote de Midian tinha 7 filhas, as quais vieram a tirar água e encheram os bebedouros para dar de beber ao rebanho de seu pai. 17. Então, vieram os pastores e lhe enxotaram dali. Moisés, porém, se levantou, e as defendeu, e deu de beber ao rebanho. 18. Tendo elas voltado a Reuel, seu pai, este lhes perguntou: por que viestes hoje, mais cedo? 19. Responderam elas: um egípcio nos livrou das mãos dos pastores, e ainda nos tirou água, e deu de beber ao rebanho. 20. E onde está ele? Disse as filhas: porque deixastes lá o homem. Chamai-o para que coma pão. 21. Moisés consentiu em morar com aquele homem, e ele deu a Moisés sua filha Zipora. 22. A qual deu à luz um filho, a quem ele chamou Gerson, porque disse: sou peregrino em terra estranha. 23. Decorridos muitos dias, morreu o rei do Egito, os filhos de Israel gemiam sob a servidão e por causa dela clamaram, e o seu clamor subiu a Deus. 24. Ouvindo Deus o seu gemido, lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. 25. E viu Deus os filhos de Israel e atentou para a sua condição. Êxodo 3, 1. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e, levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. 2. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia. 3. Então, disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. 4. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus, do meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. 5. Deus continuou: não te chegues para cá, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. 6. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. 7. Disse ainda ao Senhor: certamente, vi a aflição do meu povo, que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento. 8. Por isso, desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra, uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu e do Jebuseu. 9. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. 10. Vem, agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. 11. Então, disse Moisés a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? 12. Deus me respondeu: eu serei contigo, e este será o sinal de que eu te enviei. Depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste monte. 13. Disse Moisés a Deus: eis que, quando eu vier aos filhos de Israel e lhes disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem: qual é o seu nome? E lhes direi. 14. Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós outros. 15. Disse Deus ainda mais a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, me enviou a vós outros. Este é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. 16. Vai, ajunta os anciãos de Israel e dize-lhes: o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, me apareceu, dizendo: em verdade vos tenho visitado e visto o que vos tem sido feito no Egito. 17. Portanto, disse eu: faz-vos-ei subir da aflição do Egito para a terra do Cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu e do Jebuseu, para uma terra que mana leite e mel. 18. E ouvirão a tua voz, e irás, com os anciãos de Israel, ao rei do Egito, e lhe dirás: o Senhor, o Deus dos Hebreus, nos encontrou. Agora, pois, deixa-nos ir caminho de 3 dias para o deserto, a fim de que sacrifiquemos ao Senhor, nosso Deus. 19.
Eu sei, porém, que o rei do Egito não vos deixará ir se não for obrigado por mão forte. 20. Portanto, estenderei a mão e ferirei o Egito com todos os meus prodígios que farei no meio dele, depois, vos deixará ir. 21. Eu darei mercê a este povo aos olhos dos egípcios, e, quando sairdes, não será de mãos vazias. 22. Cada mulher pedirá à sua vizinha e à sua hóspeda joias de prata, e joias de ouro, e vestimentas, as quais porei sobre vossos filhos e sobre vossas filhas, e despojareis os egípcios. Êxodo 4, 1. Respondeu Moisés, mas eis que não crerão, nem acudirão a minha voz, pois dirão, o Senhor não te apareceu. 2. Perguntou-lhe o Senhor, que é isso que tens na mão? Respondeu-lhe, um bordão. 3. Então, lhe disse, lança-o na terra. Ele o lançou na terra, e o bordão virou uma serpente. E Moisés fugia dela. 4. Disse o Senhor a Moisés, estende a mão e pega-lhe pela cauda. Estendeu ele a mão, pegou-lhe pela cauda, e ela se tornou em bordão. 5. Para que creiam que te apareceu o Senhor, Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. 6. Disse-lhe mais o Senhor, mete, agora, a mão no peito. Ele o fez, e, tirando-a, eis que a mão estava leprosa, branca como a neve. 7. Disse ainda o Senhor, torna a meter a mão no peito. Ele a meteu no peito, novamente, e, quando a tirou, eis que se havia tornado como o restante de sua carne. 8. Se eles te não crerem, nem atenderem à evidência do primeiro sinal, talvez crerão na evidência do segundo. 9. Se nem ainda crerem mediante estes dois sinais, nem te ouvirem a voz, tomarás das águas do rio e as derramarás na terra seca, e as águas que do rio tomares tornar-se-ão em sangue sobre a terra. 10. Então, disse Moisés ao Senhor, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem outrora, nem depois que falaste ao teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. 11. Respondeu-lhe o Senhor, quem fez a boca do homem? Ou quem faz o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu, o Senhor. 12. Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca e te ensinarei o que hás de falar. 13. Ele, porém, respondeu, Senhor, envie aquele que hás de enviar, menos a mim. 14. Então, se acendeu a ira do Senhor contra Moisés, e disse, não é Arão, o levita, teu irmão? Eu sei que ele fala fluentemente, e eis que ele sai ao teu encontro, vendo-te, se alegrará em seu coração. 15. Tu, pois, lhe falarás e lhe porás na boca as palavras, eu serei com a tua boca e com a dele vos ensinarei o que deveis fazer. 16. Ele falará por ti ao povo, ele te será por boca, e tu lhe serás por Deus. 17. Toma, pois, este bordão na mão, com o qual hás de fazer os sinais. 18. Saindo Moisés, voltou para Jetro, seu sogro, e disse, deixa-me ir, voltar a meus irmãos que estão no Egito para ver se ainda vivem. Disse-lhe Jetro, vai-te em paz. 19. Disse também o Senhor a Moisés, em Midian, vai, torna para o Egito, porque são mortos todos os que procuravam tirar-te a vida. 20. Tomou, pois, Moisés a sua mulher e os seus filhos, fê-los montar num jumento e voltou para a terra do Egito. Moisés levava na mão o bordão de Deus. 21. Disse o Senhor a Moisés, quando voltares ao Egito, vê que faças diante de Faraó todos os milagres que te hei posto na mão, mas eu lhe endurecerei o coração, para que não deixe ir o povo. 22. Dirás a Faraó, assim diz o Senhor, Israel é meu filho, meu primogênito. 23. Digo-te, pois, deixa ir meu filho, para que me sirva, mas, se recusares deixá-lo ir, eis que eu matarei teu filho, teu primogênito. 24. Estando Moisés no caminho, numa estalagem, encontrou o Senhor e o quis matar. 25. Então, Zípora tomou uma pedra aguda, cortou o prepúcio de seu filho, lançou-o aos pés de Moisés e lhe disse, sem dúvida, tu és para mim esposo sanguinário. 26. Assim, o Senhor o deixou. Ela disse, esposo sanguinário, por causa da circuncisão. 27. Disse também o Senhor Arão, vai ao deserto para te encontrares com Moisés. Ele foi, encontrando no monte de Deus, o beijou. 28. Relatou Moisés a Arão todas as palavras do Senhor, com as quais o enviara, e todos os sinais que lhe mandara. 29.
Então, se foram Moisés e Arão e ajuntaram todos os anciãos dos filhos de Israel. 30. Arão falou todas as palavras que o Senhor tinha dito a Moisés, e este fez os sinais à vista do povo. 31. E o povo creu, e tendo ouvido que o Senhor havia visitado os filhos de Israel e lhes vira a aflição, inclinaram-se e o adoraram. Êxodo 5, 1. Depois, foram Moisés e Arão e disseram a Faraó: Assim diz o Senhor, Deus de Israel, deixa ir o meu povo, para que me celebre uma festa.